Olá, dou-vos as boas-vindas a Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. O meu nome é António Pereira Neves, da Editoria Internacional. Hoje viramos-nos para Nova Iorque. Na madrugada de quarta-feira, um autodenominado socialista-democrata, Zoran Mamdani, de 34 anos, um muçulmano nascido no Uganda, tornou-se o presidente da Câmara da cidade de Donald Trump. Para entender como aconteceu e o que pode significar para a política de todos os Estados Unidos da América, nada melhor que darmos a palavra à Marta Moreira, a correspondente da agência Lusa em Nova Iorque. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Marta, bem-vinda. A vitória de Mamdani representa um rosto e um caminho possíveis para o Partido Democrático ou aconteceu por se tratar de alguém que está nos antípodas de Trump e estarmos a falar do microcosmos político de Nova Iorque? Olá António, eu ouvi há uns dias uma analista em Portugal e ela dizia que via esta ascensão de Mamdani aqui em Nova Iorque como uma resposta a Donald Trump, como um voto de protesto, mas eu não concordo com essa visão e não concordo por causa daquilo que eu tenho visto aqui pelas ruas da cidade. Na prática, muitos eleitores democratas, principalmente os mais velhos, podem ter votado em Mamdani por causa de Donald Trump, mas eu não acredito que essa seja a maioria. A maioria foram jovens que se sentiram realmente representados e envolvidos pelas propostas e pela comunicação eficaz de Mamdani. Ele é um jovem muito carismático. Ele passou meses na rua, nos transportes públicos, foi falar com as pessoas, ouviu as queixas sobre como é difícil pagar uma renda em Nova Iorque, como é difícil viver em Nova Iorque em si por causa dos elevados preços, o elevado custo de vida, como é difícil ser da classe trabalhadora naquela que é também a cidade com mais milionários do mundo, e Mamdani mostrou que ele próprio vive num bairro popular em Queens, que é também de resto um dos bairros mais multiculturais do mundo, e eu acho que isso também pesou para a eleição dele. Ele paga $2.300 por mês por um T1, o que é considerado uma renda acessível aqui em Nova Iorque, e muita gente sentiu-se representado por esse padrão de vida. Muitos jovens sentiram-se representados. Por isso, eu atribuo essa vitória de Mamdani a estes fatores que eu fui dizendo. Já em relação ao papel que ele pode vir a desempenhar, vir a ter aqui no Partido Democrata, sabemos de antemão que ele não será, nunca poderá ser um candidato presidencial porque não nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Uganda, como sabemos, mas já vimos que ele tem uma forte ligação com também a progressista democrata aqui de Nova Iorque, Alexandria Ocasio-Cortez, e juntos eles podem efetivamente mobilizar o eleitorado mais jovem e dinamizar o partido não só em direção às eleições intercalares do próximo ano, mas também em direção às eleições presidenciais de 2028. Eu recordo que muitos políticos democratas estiveram bastante relutantes, reticentes em apoiar Mamdani, porque temiam perpetuar essa imagem de que o Partido Democrata está a ir demasiado para a esquerda, mas os resultados das eleições de terça-feira foram animadores para o partido e também para o futuro de Mamdani. O que é politicamente Zoran Mamdani? Já foi acusado de ser muita coisa. O que é que são estes socialistas-democratas, este campo, e que peso têm no Partido Democrático? Bem, até hoje eu acho que muitos eleitores aqui nos Estados Unidos, incluindo quem votou em Mamdani, ainda não perceberam bem este rótulo em que ele se inseriu. E se há assim tanta dificuldade em perceber este termo, acaba por ficar assim um pouco aberto à interpretação. Mamdani já explicou de onde vem esta terminologia para si próprio e disse que é um socialista-democrata porque se inspirou num discurso de 1961 de Martin Luther King, que disse algo como: chamem de democracia ou chamem de socialismo democrático, tem de haver uma melhor distribuição de riqueza para todos os filhos de Deus neste país. E o que Mamdani defende na prática é uma agenda progressista, focada em tornar a cidade mais acessível, mais barata para se viver e através de autocarros gratuitos, rendas congeladas, creches grátis também, um salário mínimo mais alto, entre outras ideias que ele acaba por inserir, então, neste socialismo democrata. Não existe uma definição única de socialismo democrata, embora os adeptos deste modelo apoiem um governo que assuma o controlo de certos setores da economia, como a saúde, como os serviços públicos, para beneficiar o grande público,
em vez de grandes empresas e de grandes corporações privadas. Mamdani propôs coisas como mercearias estatais, o congelamento de rendas. Isto será possível de aplicar mesmo numa cidade que é uma das cidades mais à esquerda dos Estados Unidos? Bem, esta é uma agenda ambiciosa, acho que não temos dúvidas, mas muitos analistas acreditam que algumas dessas ideias poderão ser muito difíceis de pôr em prática, porque algumas não dependem diretamente dele. Por exemplo, o Mayor não tem controlo unilateral sobre os aumentos anuais das rendas ou do congelamento das rendas. Os ajustes anuais das rendas são determinados pelo Conselho de Diretrizes de Aluguel de Nova Iorque, que é composto por 9 membros. E Mamdani já disse que vai nomear membros para esse Conselho para ajudar a encaminhar aqueles que são os seus planos. E quando falamos em congelar rendas, não são de todas as casas de Nova Iorque, são de apartamentos que já estão enquadrados num regime de valor estabilizado. Além disso, Mamdani quer também construir mais moradias de valor acessível, e isso é algo que ele pode fazer na prática, embora podendo enfrentar a resistência do setor imobiliário, como se prevê que vai acontecer. Já em relação às mercearias estatais ou de controlo da autarquia, este plano não é novo. Outras cidades em outros estados norte-americanos, como no Illinois, em Geórgia, Kansas, Wisconsin, já têm propostas semelhantes ou já têm mercearias que são propriedade da cidade. A ideia de Mamdani é ter uma rede de mercearias de propriedade da cidade focada em manter os preços baixos e não obter lucro. Como essas lojas não seriam obrigadas a pagar renda ou a pagar impostos sobre propriedade, os custos de funcionamento seriam diretamente mais baixos e poderiam oferecer os produtos, então, aos consumidores a preços também mais baixos. Ou seja, é uma proposta possível de aplicar e se for bem sucedida, ou se será bem sucedida, só o tempo o dirá, mas é de recordar também aqui que outros autarcas anteriores de Nova Iorque, como Michael Bloomberg ou Bill de Blasio, eles também conseguiram implementar algumas reformas urbanas semelhantes quando estavam no poder, nomeadamente em relação à habitação mais acessível. Há outro tema mais abrangente nos Estados Unidos, o tema da imigração, em que Mamdani também já demonstrou várias vezes estar completamente contra a maré do movimento MAGA. Se Trump está apostado em perseguir imigrantes, Mamdani já disse que vai fazer todo o possível para manter Nova Iorque um santuário para quem procura os Estados Unidos no sentido de imigrar. Sim, esse será, sem dúvida, um dos pontos de maior ruptura que poderá haver entre Mamdani e Donald Trump. Mamdani, ele tem todo o interesse em manter uma relação de cordialidade com Donald Trump, por mais que sejam de opostos políticos. Donald Trump já disse que poderá cortar os fundos federais a Nova Iorque, e Mamdani, por mais que se oponha a Donald Trump, precisa sempre de alguns fundos federais, e então convém-lhe também, de alguma forma, não aumentar essa hostilidade que existe entre ambos. De qualquer das formas, não nos podemos esquecer que nas últimas semanas temos visto inúmeras ações do ICE, da Polícia de Imigração aqui na cidade, a fazer várias apreensões. Na realidade, já desde o início do ano que isso acontece, quando Donald Trump regressou ao poder, mas efetivamente nas últimas semanas temos visto aqui ações em massa, e isso tem deixado os nova-iorquinos realmente furiosos. Temos visto ações realmente grandes de protesto contra esta caça ao imigrante que está a ser feita aqui, porque na realidade Donald Trump não está a cumprir aquilo que prometeu, que foi ir atrás dos maus primeiro, daqueles que tinham cadastro dos criminosos. Está a prender nas ruas pessoas que estão à espera dos filhos na escola, pessoas que estão a sair dos trabalhos ou a ir ao tribunal para tratar de regularizar a sua situação, e os nova-iorquinos estão realmente frustrados com essa atitude, e Mamdani já garantiu que irá manter aqui o estatuto santuário de Nova Iorque. É de esperar algum atrito nesse sentido, porque Mamdani prometeu lutar pelos interesses dos nova-iorquinos, e realmente os nova-iorquinos já mostraram que são contra essas detenções em massa que estão a ser feitas aqui na cidade. Mas que poder é que tem um presidente da Câmara nos Estados Unidos, mesmo de uma cidade como Nova Iorque,
para enfrentar um presidente e o movimento que o apoia? Então, em teoria, o poder seria pouco, mas não estamos a falar de uma cidade qualquer. Estamos a falar da maior cidade do país, da capital financeira dos Estados Unidos. Então, há quem defenda que o cargo de mayor é mesmo um dos maiores, de mayor de Nova Iorque, é mesmo um dos cargos com mais poder do país. O poder de Mamdani, neste momento, não está ainda no cargo em si, mas está no movimento que ele próprio criou e que o levaram a bater recordes. Eu arrisco-me a dizer que já não se via há muito tempo pessoas de outros estados, de outros países e até de outros continentes a acompanharem tão atentamente uma eleição para mayor de Nova Iorque como aconteceu na noite desta terça-feira. Mamdani teve 95 mil voluntários na sua campanha. É realmente um número enorme de pessoas que saiu à rua, fez campanha por ele. Mamdani atingiu também o número máximo de doações que um candidato pode ter. E não foram grandes doações de grandes empresas, foram pequenas doações de muitas pessoas e que mostram realmente a força que esta campanha teve, ao contrário, por exemplo, de Andrew Cuomo, que foi financiado em grande parte por grandes empresas e grandes milionários. Eu acho que pode ser essa a força de Mamdani contra o movimento MAGA e contra as barreiras que se possam levantar. Eu acho que Mamdani tem todo o interesse, como eu dizia, em não criar atrito com Donald Trump, em manter a relação entre ambos de forma cordial, mas acredito efetivamente que se Trump continuar a enviar os agentes do ICE para Nova Iorque e continuar a deter imigrantes nas ruas sem qualquer critério, eu acho que a relação entre ambos pode ficar mais tensa. E como é que achas que o Partido Democrático está a olhar para Mamdani, sabendo que nunca o poderá levar à Casa Branca, mas esta ala mais esquerda do partido tem condições para ganhar mais espaço ainda? Eu acho que esta eleição de Mamdani acabou por dar um pouco de alento à parte mais progressista do Partido Democrata. Eu recordo que muitos grandes nomes do Partido Democrata estavam relutantes em apoiar publicamente Mamdani e uma das partes, um dos motivos era realmente essa questão de ele estar tão à esquerda. Não queriam, como eu disse, perpetuar essa imagem de que o partido estava a ser demasiado woke, demasiado esquerdista, demasiado progressista, mas talvez Nova Iorque possa não ser um exemplo para o país, porque não é uma cidade demasiado azul, demasiado democrata, demasiado multicultural para servir de exemplo para o país, mas acho que acaba por dar alento. Na Califórnia temos um potencial candidato presidencial, Gavin Newsom, que tem também uma estratégia, digamos que semelhante à de Mamdani e também de Donald Trump, que é de recorrer às redes sociais e usar também o humor como forma política, e talvez se Gavin Newsom se unir a estas figuras que se têm conseguido elevar em algumas destas cidades, porque o Partido Democrata efetivamente teve uma grande vitória em várias frentes, em várias cidades e estados do país. Acho que se houver assim uma união entre estes nomes que conseguiram trazer, digamos, uma lufada de ar fresco, acho que é capaz de o Partido Democrata se conseguir reerguer, digamos, porque realmente foi uma derrota pesada no ano passado, nas presidenciais, e durante estes primeiros meses do ano o Partido Democrata andou à deriva e ainda continua um pouco, ainda não é possível identificar uma pessoa para liderar o partido, mas também acho excessivo alguns comentários que eu vi aqui na televisão norte-americana dizer que Mamdani é o próximo líder democrata. Acho que ainda não chegamos a esse ponto, mas acho que sim, que ele pode ter um grande papel em mobilizar os jovens novamente em torno do Partido Democrata. Uma das posições de Mamdani que suscitou mais críticas é o alinhamento dele com a causa palestiniana, de que não faz qualquer segredo, e de várias instâncias em que condenou Israel. Nesta eleição e para o futuro, isso foi um problema? Pode ser um problema ou não?
O apoio de Mamdani à causa palestiniana não é nova, ele tem um passado de apoio a esta causa. Enquanto ele estudava na universidade na década de 2010, Mamdani fundou uma filial dos Estudantes pela Justiça na Palestina, ou seja, este é já um compromisso antigo de Mamdani com a causa palestiniana, mas que se tornou, logicamente, mais evidente, mais mediático durante esta guerra em Gaza. E foi precisamente essa defesa da causa palestiniana que lhe rendeu os ataques mais duros da ala conservadora, que o acusam de ser antissemita. E, aliás, no dia da eleição, Donald Trump chegou mesmo a dizer que qualquer judeu que votasse em Mamdani era um idiota. Mas Mamdani sempre pediu às pessoas, aos eleitores, que não confundissem antissemitismo com críticas legítimas à atuação de Israel na guerra em Gaza. E também não podemos esquecer que foi aqui em Nova Iorque que vimos os maiores protestos de jovens estudantes contra a guerra em Gaza. Então era já de esperar que esta juventude de Nova Iorque, que tanto protestou ao longo destes 2 anos contra a guerra em Gaza, que apoiassem Mamdani nesta eleição. Mas por outro lado também era de esperar que muitos nova-iorquinos ligados à causa israelita e mesmo os judeus votassem contra este candidato muçulmano. A comunidade judaica tem uma enorme importância numérica e económica aqui na cidade. Muitos judeus fizeram campanha ativa contra Mamdani, mas ele também se reuniu com outros líderes judaicos. Ele fez questão de conseguir esse diálogo, esse contacto, e conseguiu efetivamente o apoio de alguns líderes. Por isso eu penso que a eleição de Mamdani terá dividido esta comunidade. Eu lembro-me de, no dia da eleição, ter ouvido uma judia a dizer, uma eleitora aqui de Nova Iorque, a dizer que não votou em Mamdani porque sentiu a pressão da comunidade para que não votasse nele, para que votasse em Cuomo, mas ela queria de facto votar em Mamdani, mas pelo bem da comunidade judaica decidiu então votar noutra pessoa, e isto mostra aqui como a comunidade judaica se dividiu em torno deste tema, apesar de muitos judeus terem de facto votado em Zoran Mamdani. Marta, desde o dia da eleição, pergunto-te se na tua vivência aí na cidade, se notas algum eco, algum reflexo das eleições de terça-feira? Eu acho que agora as pessoas estão... para já estão entusiasmadas, também há muitas pessoas que estão tristes, mas como em todas as eleições, claro, mas há muito entusiasmo, houve muita celebração e agora também há muita expectativa para ver quais são os próximos dias, os próximos passos de Mamdani. Ele já anunciou que está a criar um comitê para começar a mostrar trabalho, é todo composto por mulheres. Também essa parte de ele ter composto este comitê só por mulheres também foi celebrado. E há muita expectativa que ele chegue ao cargo então em janeiro e comece a realmente mostrar que consegue colocar tudo isto em prática. Mas também já ouvi muita gente a dizer que só o facto de ele ter feito uma campanha que não esteve assente no discurso do ódio, em oposições de ódio, isso já foi bom para a cidade, já foi uma lufada de ar fresco, mas há algumas propostas que os nova-iorquinos estão especialmente interessados em ver colocar em prática o mais rápido possível. Por exemplo, a questão dos autocarros grátis, autocarros mais rápidos também. Eu recordo que Mamdani já colocou em prática há uns anos essa proposta de tinha um autocarro ou poucos autocarros a circular aqui na cidade nesse modelo, num teste, e há muita expectativa porque realmente a questão dos transportes numa cidade tão grande e dinâmica como Nova Iorque, há muita expectativa para ver como é que isso irá funcionar. Os preços dos transportes são caros aqui, tudo é caro aqui, e há então muita expectativa em ver se realmente as casas vão ficar mais baratas, se as rendas vão ficar mais baratas, se o custo de vida aqui nos supermercados vai ficar mais barato e se o transporte público também poderá vir a ser Marta, grátis. muito obrigado. Ficamos então atentos ao que se vai passar e continuamos à espera das tuas notícias de Nova Iorque. Bom trabalho. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.